Comissão de Educação, Cultura e Desporto, audiência pública, 14 horas do dia 20 de outubro. Iniciamos a audiência às 14 horas e 11 minutos. Muito boa tarde a todos. Quero cumprimentar e agradecer a presença dos membros da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, dos demais servidores assessores, representantes da sociedade organizada, representantes do Executivo Municipal, internados da comunidade em geral que estão acompanhando e participando da audiência pública. Peço desculpas pelo atraso no início. Estávamos aguardando o presidente da comissão, o professor Osés, que a princípio participaria desta audiência pública, por isso estamos iniciando neste momento. Informo que a audiência está sendo gravada e transmitida ao vivo no canal da Câmara no YouTube, e os internautas poderão realizar os devidos questionamentos, os quais serão analisados e, se possível, respondidos. Informo ainda que foram encaminhados convites através de e-mail eletrônico para representantes das entidades constituídas e demais munícipes para participarem da audiência pública. Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Câmara Municipal de Toledo se reúne nesta data para cumprir conforme determinação no contido do regimento interno, seu artigo 214 na Lei R. 165, de 10 de dezembro de 2015. Assim sendo, em atendimento à referida propositura que institui a Semana de Conscientização sobre o transtorno positivo desafiador, TOD, e transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, TDAH. Informo que esta apresentação realizar-se em audiência pública perante a Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Câmara Municipal. A comissão a que se refere a disposição legal é composta pelos parlamentares, professor Osés, presidente, Marcelo Marques, vice-presidente, pelos parlamentares Beto Caim, Odir Rosseto e Elton Welter. Comunicamos o ofício 137 de 2022 do Gabinete do Vereador Marcelo Marques, datado 7 de outubro de 2022, solicitando a realização, nesta data, de audiência pública referente ao instituir a Semana de Conscientização sobre o transtorno positivo desafiador, TOD, e transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, TDAH. Solicita ao vereador Elton Welter que faça a leitura do ofício 137 de 2022 e do edital de chamamento para audiência pública e do ofício 1073, datado de 20 de outubro da 5ª Promotoria de Justiça e Comarca de Toledo. Senhor presidente Leuquides Bijunim, solicitação de audiência pública. Senhor presidente, considerando o contido na Lei R. 165, de 10 de dezembro de 2015, que fixa critério para a instituição de datas comemorativas, considerando que por parte deste parlamentar a intenção de elaboração de projeto de lei para instituir no município de Toledo, do Estado do Paraná, Semana de Conscientização sobre o transtorno positivo desafiador, TOD, e o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, TDAH, a ser realizado anualmente na primeira semana do mês de agosto, conforme Lei 14.420, de 20 de junho de 2022. Solicito a disponibilidade deste Poder Legislativo para a convocação e realização de audiência pública no dia 20 de outubro de 2022, às 14 horas, com o propósito que se cumpra a norma legislativa. Respeitosamente, Marcelo Marques, parlamentar. Edital de chamamento. O vice-presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, vereador Marcelo Marques, em atenção ao disposto no artigo 215 do Regimento Interno e na obrigação disposta no artigo 5º da Lei R. número 165, de 10 de dezembro de 2015, que fixa critério para a instituição de datas comemorativas no município de Toledo, torna público a realização da audiência pública para instruir a propositura do projeto de lei que institui a Semana de Conscientização sobre o transtorno positivo desafiador e o transtorno de déficit de atenção de hiperatividade, a ser comemorada anualmente na primeira semana de agosto. A audiência será realizada no dia 20 de outubro de 2022, às 14 horas, neste edifício, na sede da Câmara Municipal de Toledo, atendendo os princípios da administração pública, consagrados no texto constitucional, faço o chamamento público para a sociedade toledana
participar da audiência da Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Edifício Vereador Guerino Vicari, 7 de outubro de 2022. Marcelo Marques, vice-presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Ofício 1037 da Promotoria de Justiça da Comarca de Toledo. Excelentíssimo senhor Oséias Soares dos Santos, presidente da Comissão de Educação, de Cultura e Desporto. Excelentíssimo senhor presidente, o Ministério Público do Estado do Paraná, pela 5ª Promotoria da Justiça da Comarca de Toledo, por sua promotoria abaixo signatária, no uso das atribuições constitucionais e legais que lhes são conferidas em atenção ao convite para a participação da audiência pública organizada pela Comissão de Educação, Cultura e Desporto desta Casa Legislativa e que tem como assunto a instituição da Semana de Conscientização sobre o Transtorno Positivo Desafiador e Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade, a ser realizada no dia 14 de outubro de 2022, informa já ter outros compromissos decorrentes à atividade funcional, cuja pauta é previamente definida pelo juízo local, razão pela qual possivelmente não conseguirá se fazer presente no evento. Em tempo, desejando sucesso nos trabalhos e reconhecendo a importância de eventos dessa natureza que garantem a ampla participação da sociedade na discussão de pautas fundamentais para a elaboração de políticas públicas, solicita-se a remessa da ata dos trabalhos e do link de disponibilização da audiência pública, visando posterior análise e contribuição. Atenciosamente, Kátia Krieger, promotora de justiça. Muito obrigado, vereador. Então, a propositura, a ideia desta audiência pública é para atender o nosso regimento interno, que nós temos uma expectativa de realizar uma proposta, né, de um projeto de lei que trata a semana de conscientização sobre o transtorno positivo desafiador e o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Surgiu, a iniciativa é minha, e o surgimento se deu em uma sessão, numa discussão com o vereador, que o vereador trouxe esse tema que eu não conhecia, disse que eu sofria do TOD, digamos assim. Eu nem conhecia, não sabia do que se tratava. E a gente foi buscar o que era o TOD, buscar entender do que se tratava e percebeu que é algo sério, relevante, importante, que se precisa dar devida atenção e o cuidado. Então, nós esboçamos algumas ideias para se criar isso, para se criar essa semana de conscientização, né, para que haja um atendimento escolar especializado no processo educacional definido por proposta pedagógica, que assegure recursos de serviços educacionais especiais, visando apoiar, complementar, suplementar, em alguns casos, substituir os serviços educacionais comuns, em consonância com a sintomatologia do distúrbio, porque a gente foi descobrir que se trata de um distúrbio, e que é um distúrbio que precisa de uma atenção especial. Mas eu não sou especialista da matéria, né? Eu comecei a conhecer a matéria a partir desse dia que foi apresentado e a partir das pesquisas que nós fizemos em gabinete. Então, fico feliz aqui e vou já convidar para participar do pessoal que conhece do tema, do pessoal que pode nos ajudar nessa discussão, né? A Patrícia Schorenberger, que é coordenadora da Educação Especial da SMED, a Maria Rosalina dos Santos, que é coordenadora da Pedagogia da SMED, o Leandro Crestani, que é presidente do Fórum Municipal, a Camila Mata da Silva, terapeuta ocupacional do CAPS 2, a Saimara Kelly, psicóloga do Ambulatório de Saúde Mental, a Karen Pivetta, coordenadora do Ambulatório de Saúde Mental, quiserem ocupar aqui os locais, as cadeiras, os microfones, aí a gente vai conduzir. A ideia é criar uma discussão para ver se faz sentido a construção de um projeto de lei nesta linha ou não. Esse é o nosso objetivo, né? Coletar com vocês informações a respeito disso. A Sueli Mendes, assistente social do Ambulatório de Saúde Mental, o Alisson Diel, coordenador do CAPSI, a Leila Machado, diretora de Saúde Mental, e a Eliane Buzin, presidente do Conselho Municipal de Educação. Esses foram os que nós coletamos aqui, que estavam presentes. Por favor, se posicionem. E a gente
acho que abre a discussão, inicia a discussão, mostrando o porquê da audiência pública, qual que é o objetivo e da onde que surgiu. Acho que esse é um bom pontapé inicial, né, vereadores, para a gente iniciar essa discussão e coletar informação, inclusive, dos senhores. Não sei se os vereadores gostariam de fazer algum tipo de consideração prévia inicial. Acho que a iniciativa é pertinente, fazer a discussão. Eu acho que o Plano Nacional de Educação, naquilo que concerne a educação de obrigação do município, trata da escola inclusiva o tempo todo. E a escola inclusiva prevê, acredito, essa temática de quem tem déficit de atenção, o excesso de hiperatividade. Nada melhor que ouvir os especialistas sobre a importância que isso tem. Acredito que a Secretaria já faz muita coisa nesse sentido e talvez a atenção que precisa ser dada ao tema tem que ser aumentada ano a ano para tornar a escola ainda cada vez mais inclusiva, acolhedora, democrática e, de fato, respeitosa com todos e todas. Inclusive, se alguém que chegou depois que a gente não coletou, os nomes quiserem chegar aqui, se fazer presente na discussão, sintam-se convidados. Abro a palavra, não sei que gostaria de iniciar a discussão. Seria importante... Boa tarde. Agradecimento em nome da secretária Marli por poder estar aqui nesse momento. Infelizmente, ela não se encontra. Em relação à educação especial, que hoje nós atendemos na Secretaria de Educação, e principalmente sobre a discussão desta proposição, né? Nós sabemos que já em âmbito nacional existe uma lei, né, que foi instituída neste ano, em julho, no final deste ano, que ela instituiu a Semana Nacional do TDAH, falando diretamente do TDAH e não especificamente do TOD. E a ideia desta lei era justamente que fosse fomentado uma conscientização e estimulação, principalmente de termos diagnósticos precoces dessas crianças, né, ou até dos adultos, né, que não seriam precoces, mas diagnósticos que pudessem ser tratados. Então, hoje nós atendemos na rede pública municipal. No CMEIs não temos dados, né, de crianças com TDAH, mas nas escolas já do infantil 4 ao 5º ano da rede municipal nós temos muitos alunos diagnosticados com TDAH. É um diagnóstico neurobiológico, o pessoal da saúde vai poder falar muito melhor do que eu, né, eu falo especificamente da educação, mas que a gente tem se proposto na educação especial, com o serviço de psicopedagogia, atender essas crianças, e todas, vereadores, estão incluídas, sim, em sala de aula, todas, tendo seu atendimento da maneira que merecem, né? Então, a gente tem, sim, dado direcionamento para essas crianças, e os atendimentos, inclusive, em contraturno escolar para elas, que é um atendimento além do que é obrigatório, né? Então, a gente tem também essa oferta nas escolas municipais. Nós trabalhamos muito com parceria na saúde, principalmente com o CAPSI, que é quem atende muitos dos nossos alunos no CAPSI, também com a equipe da saúde mental, que atende os nossos alunos, fazem terapia, né, que fazem todo esse atendimento, que precisa ter um diagnóstico e um tratamento em rede também, né, não somente de uma das políticas, mas para que a criança seja atendida da melhor maneira, essa rede tem que funcionar. E é isso que a gente tem estreitado cada vez mais com a saúde, né? Então, em conversas com a Leila, com a equipe do AME, já lá pensando no precoce, né? A Maria Rosalina é bem mais próxima da equipe que faz o diagnóstico precoce no AME, mas a gente já tem, sim, dado alguns avanços, tendo em vista que atendemos esses alunos há muito tempo, né? Então, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade ele não é novo, né? Algo assim que a gente já tem nas escolas municipais há muitos e muitos anos, talvez tratado de maneira diferente, né? Hoje a gente tem aí políticas e situações que se colocam para cada vez mais a gente dar lugar a essas crianças, né? O que me preocupa enquanto professora é o uso desse diagnóstico precoce para outros fins ou para outros meios, né? Então, a gente também tem discutido isso com a área médica, principalmente na questão do tratamento, que o tratamento ele não pode ser, ele precisa ser multimodal, né? Ele não pode ser de uma única maneira. Então, ele precisa ter, além do tratamento farmacológico, que muitas vezes é indicado, também um tratamento de terapia, um tratamento com outras
outros profissionais, né, que possam minimizar essas características dessas crianças. Hoje a gente tem muitas crianças que fazem uso de medicação como única forma de tratamento. E é essa a preocupação maior que a educação tem. Mas, em linhas gerais, é isso. Talvez, se tiver alguma questão maior, pergunta. Vai entrar na questão de diagnóstico, TDAH e TOD, como está? Eu não sei, acho que a nível de município, que a gente tem... Para mim é novo, né? Então, o TDAH a gente já tinha escutado. TOD eu tive que realmente, quando a pessoa disse que eu tive que ir lá e pesquisar o que é isso, né? Para poder entender. Aí, a princípio, vamos levar para a discussão política, que iniciou na discussão política, e não. Vamos tratar isso como tem que ser tratado. É algo que precisa de uma política pública. E como está essa política pública? O que nós podemos avançar? Como a Câmara Municipal pode, junto com o Executivo Municipal, criar talvez algo para a sociedade, né? Vamos pegar isso aqui que talvez podia entrar num viés e vamos transformar em algo produtivo e positivo, que eu acho que esse é o nosso principal papel aqui. Então, como que é essa questão da diferenciação e essa questão do tratamento, inclusive? Boa tarde. Agradeço o convite, né, também em nome da doutora Gabriela, a secretária de Saúde, que está em viagem, está retornando do Congresso Paranaense, né, de secretários de Saúde. E ressaltar que realmente, né, poder abrir um espaço para discutir essas questões é muito importante em relação à conscientização, porque eu acho que por vezes a gente vive em alguns extremos, né? Em um extremo de um desconhecer, e dentro do desconhecer muitas vezes não ser oferecido a assistência adequada, né? O acolhimento adequado, ou ser tratado de uma forma, por vezes, talvez até pejorativa, ou dentro desse desconhecimento, né? Então, desconheço que existe TOD, que existe TDAH, e então a gente tem um extremo. E num outro extremo, que também acho importante, quanto mais a gente conversar, divulgar, abrir espaços de reflexão em relação a isso, a gente vira também um outro extremo, que é quando a gente vê que algumas tendências a dizer assim, todas as crianças hoje têm TDAH, né? E aí a gente tem um outro extremo que também não é real, né? Nem tudo é TDAH, nem tudo é TOD. Algumas coisas são realmente do estar e ser, né, criança no mundo hoje, nas nossas questões históricas, sociais também. E aí a gente tem, entre esses extremos, muita coisa a ser trabalhada, né, para que sim, quem apresentar ali as características, né, de cada uma dessas, aqui enquanto patologias, né, enquanto condição de saúde, e enquanto uma condição de saúde que tem um CID, que a coloca enquanto patologia, é porque traz limitações para a vida. Traz dificuldades de viver, ser, estar no mundo por ter determinadas condições de comportamento, de forma ali de pensamento, de estrutura mesmo da mente. Então, dentro desse espaço ali, a gente tem muita coisa para trabalhar, e para trabalhar de forma intersetorial. Então, porque não é apenas na saúde, porque às vezes quando se coloca no viés da saúde, né, parece que tudo entra para dentro do diagnóstico e do tratamento, e infelizmente, né, igual a Patrícia bem colocou, às vezes fica apenas na medicação, e quando isso não é o mais adequado mesmo. Existem outros vieses que fazem parte ali do tratamento de uma forma em oferecer o que é um tratamento integral. E aí entram outros profissionais atuando. E, para além disso, a importância da escola, né, estar presente nessa discussão. Porque essas são, né, situações que elas se manifestam e são identificadas mais facilmente na infância. Então, ali são espaços importantíssimos, às vezes, de identificação dessas condições, né, que nesse diálogo entre saúde e educação a gente consegue avançar para o cuidado. E aí, quando a gente tem, né,
essas condições avançando, diagnosticadas ou não, a gente também vai ter depois adolescentes, jovens e adultos, né, com a condição, ou quando adultos, às vezes a gente também tem algumas nomenclaturas diferentes, né, para o que eles apresentam. Então, o TOD e TDAH são importantíssimos a gente discutir já desde a infância, como vias de prevenção, de conscientização, de prevenção também, né? Buscando diagnósticos que sejam assertivos, realmente dizer o que é para quem tem e oferecer o que é necessário. E preventivo nesse sentido que a gente pode fazer com que os adultos, né, uma vez que bem cuidados já desde a infância, passam a ser funcionais, produtivos, conseguem estar no mundo de uma forma com mais qualidade de vida, né? Então, a gente tem aqui também parte da equipe, né? Tem o Alisson, que é psicólogo, que está na coordenação do CAPESI. Temos também a Samara, que é a nossa psicóloga no ambulatório de saúde mental, que são 2 pontos de assistência onde a gente tem atenção à criança e o adolescente. No ambulatório também aos adultos, né? Que a gente fala de médio risco. E quando a gente fala de adultos que podem estar, né, carregando as consequências dessas situações, a gente tem também a Camila como terapeuta ocupacional no CAPS 2 aqui, né, que podem também contribuir e colaborar com a discussão ou com algum questionamento, né, sobre essas questões em cada um desses pontos de assistência. Gostaria de... Fique à vontade, é só levantar o microfone e... Então, assim, né, a Leila coloca sobre essas questões, até por conta do que acho que a Patrícia, né, falou. Então, assim, o que a gente tem que entender que são transtornos da infância, isso, né? O TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Existem 3 tipos dentro desse transtorno, né? Então, é um transtorno do neurodesenvolvimento, ele é diagnosticado na infância, ele tem que surgir na infância, e geralmente após os 7 anos, porque até então dificilmente há um diagnóstico, né? Os neuropediatras dificilmente dão, por isso que não tem tanto no CMEI, né? Porque tem que ser um caso muito grave, senão não chega a ser diagnosticado. Eles esperam essa idade até para a questão medicamentosa, tá? E o TOD, ele é um transtorno, vamos dizer assim, do comportamento, né? Diferente, e na vida adulta ele não é chamado mais TOD, transtorno opositor desafiador, e sim transtorno de conduta muitas vezes, né? Que aí a gente vê um perfil diferenciado. Então são 2 coisas. E, assim, geralmente o TDAH tem como comorbidade o TOD, né? Então são coisas que estão podem estar associadas, tá? Então são características que aparecem comumente, assim. Eu acho muito interessante e válido a ideia do TDAH, né? Que a gente chama de psicoeducar. Então, assim, até agora a gente vai propor um grupo lá no ambulatório de saúde mental para psicoeducar as famílias em relação ao transtorno, do como se manifesta na criança, como trabalhar com essa criança dali para frente. A gente dá algumas técnicas para a família fazer em casa. Porque, sim, nem sempre é só o medicamento o tratamento adequado, mas na maioria dos casos ele é fundamental, né? Porque é um transtorno do neurodesenvolvimento, diferente dos demais transtornos, então ele precisa de uma medicação. E muitas vezes não é a psicoterapia em si que vai fazer ter uma melhora. Porque, assim, além de psicóloga, eu sou neuropsicóloga também. E aí a gente vem com base nesses estudos e o que acontece? O TDAH precisam ser casos avaliados para uma possível reabilitação. Reabilitação de quê? Memória, atenção, controle de impulsos, que são outras funções que são afetadas. Então, nem sempre a psicoterapia comum, vamos dizer assim, feita pelo psicólogo, vai ser o atendimento adequado para essa criança. Tá? Às vezes uma própria oficina que o CAPS vai ofertar. Então, existem outros tipos de atendimento que podem ser oferecidos para essa criança. Né? Então, assim, acho super válido. Só a questão do TOD, assim, que eu fico um pouco na dúvida de como colocar isso junto nessa semana de conscientização, porque talvez haja uma confusão da população em relação a isso, porque ficou uma coisa muito
não sei como dizer assim, mas todo mundo, tem TOD, isso é um TOD, é banalizado. E talvez é uma outra discussão que seja necessário ser feita, entende? Então, só nessa questão do TOD mesmo, que eu fico na dúvida. Que a minha preocupação é justamente nesse sentido, né? De não permitir que se banalize, né? A conscientização, inclusive, para as pessoas saberem separar, né? Que, olha, o TOD às vezes vai ser uma consequência de um TDAH, que não é assim, né? Não é para todos e a qualquer situação e em cima de qualquer coisa, né? E trouxe de onde surgiu, mas, né? Eu não acho que eu tenho, como é que é o adulto? Eu não acho que eu tenho a questão do adulto que transtorno de conduta. Isso, transtorno de conduta. Eu não acho que eu tenha transtorno de conduta, né, Cristiano? A gente às vezes tem um pouco um pouco rígido em cima daquilo que a gente acredita, mas não chega a ser um transtorno, né Cristiane? Mas isso foi só o que me despertou para provocar essa discussão, que eu acho que nós precisamos, e aonde a gente entra, talvez surja um projeto aqui, não, talvez vai ser só anteprojeto, porque tem alguns critérios, e aí eu quero ajuda, que o executivo que tem que propor. Então, a gente constrói algo, eu entrego para o executivo vem com um projeto porque vai onerar. Então, onerando não pode ser iniciativa do parlamento, tem que ser iniciativa do executivo, a gente faz a discussão aqui. Então, justamente a audiência pública é para buscar isso, né? Porque tem lá, artigo 4º, os sistemas educacionais, rede pública e particular devem garantir aos educadores capacitação permanente orientada por profissionais de saúde, aspectos globais de TOD e TDAH e suas implicações, no que se possibilita identificar os possíveis alunos com transtorno e consequência assíduo no trabalho de equipe multidisciplinar. A gente vê que tem já muita coisa construída, talvez nós tenhamos que compilar e transformar, talvez não vai ser numa semana de conscientização, talvez num programa, né? Vinculado a isso e de atendimento para essas crianças. Então, a busca aqui é fazer a discussão em cima desse sentido. Não sei se a Eliana ou Cristânia, alguém queira considerar, alguém mais. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa que promoveu a discussão nessa audiência, também as pessoas que nos acompanham nas redes sociais. Eu acho muito pertinente os esclarecimentos mesmo, sabe? Porque já existe muita coisa acontecendo. Muitas ações da educação já acontecem e da saúde, mas às vezes a população não está a par disso, não está acompanhando. Nas escolas, nós temos um trabalho muito importante no atendimento educacional especializado, que justamente aquilo que a coordenadora do NEAD colocava, Patrícia, é feito em contraturno, porque no turno a criança já tem todo o currículo, toda a base comum para aprender. Então, esse atendimento ele é oferecido. Mas muitas vezes, a partir de um diagnóstico feito também pela escola, na psicopedagogia, uma avaliação, todo um trabalho de estudo de caso que é realizado, muitas vezes as famílias não aceitam, né? As famílias não aceitam que o filho tenha algum transtorno nesse sentido. Então, a gente tem enfrentado também essas dificuldades, por isso da questão da conscientização. Sabe? Eu acho que essa Semana Nacional que já foi instituída, né? Foi instituída esse ano, é recente, aí tem pouco mais de 2 meses. Na verdade, hoje, né? Está fazendo 2 meses de assinatura. Foi publicada no dia 21 de julho, né? Então, 3 meses. É recente, mas é importante. Eu acho que essa discussão, ela é uma discussão mesmo de política pública. Não é simplesmente numa semana que nós vamos trabalhar isso, mas é todos os dias, porque a criança, a pessoa que tem isso, ela precisa desse olhar todos os dias. É o que a escola tem feito, o que a saúde tem feito nos atendimentos. Eu acho que ampliar essa rede de atendimento, fortalecer, né, o atendimento, os serviços oferecidos, dar agilidade
porque muitas vezes demoram até diagnosticar pelo médico, até chegar, digamos assim, a um serviço adequado para que a criança possa ter uma tranquilidade maior. Porque essa questão desses transtornos, ela, justamente como a psicóloga estava dizendo, afeta o desenvolvimento neurológico, né? Então, todo o sistema nervoso da criança fica comprometido e isso acaba interferindo na aprendizagem, acaba interferindo no comportamento, ela acaba sendo muitas vezes até isolada pelos colegas. Então, isso tudo, quanto mais precoce a gente conseguir identificar, quanto mais também as famílias tiverem a consciência da importância que a escola tem e que a escola quer fazer o melhor para as crianças. Eu falo das escolas porque é onde a gente atua. E a gente percebe, né, que tem famílias que não aceitam e demoram muito para fazer com que a criança tenha o atendimento. E a necessidade do medicamento é uma das questões que mais impactam na família, né? Mas eu não vou dar o medicamento tão cedo para o meu filho, né? Porque é muito precoce. Mas muitas vezes é isso que ele precisa de um equilíbrio para poder continuar, né, tendo a sua vida e a qualidade de vida, como a colega que me antecedeu falou. O Conselho de Educação já tem, inclusive, né, uma deliberação que trata sobre a questão das normas para a educação especial. É uma deliberação que ela foi atualizada no ano de 2020, ela é a número 1 de 2020, é uma deliberação bem importante, teve participação inclusive do Ministério Público nessa discussão, por conta dos casos, né, que chegam ao Ministério Público de pais querendo professor de apoio, querendo um serviço mais efetivo para os seus filhos. Então, nessa deliberação a gente trata, né, justamente qual é o público da educação especial na escola. Para nós, são todas as deficiências, os transtornos, que aí no caso são esses que a gente está discutindo hoje, e também as crianças que têm altas habilidades de superdotação. Também é importante que a gente tenha esse olhar, porque essas crianças, elas também não estão, às vezes, sendo olhadas com a capacidade que elas têm de desenvolver-se e apresentar um resultado superior aos demais colegas. Então, em relação a isso, eu acho que é muito importante, até porque, segundo as pesquisas, hoje no Brasil já existem mais de 2 milhões de pessoas com TDAH. Então, é muito preocupante mesmo, né? E são transtornos que vem afetando, né, a saúde das pessoas, mas principalmente na escola que isso vai transparecer, porque é lá que a gente consegue identificar que a criança ela não está se desenvolvendo e acompanhando conforme os demais, né? É nesses momentos de trabalho coletivo que se descobrem alguns transtornos e algumas deficiências que às vezes a família não conseguiu identificar de maneira precoce. Por isso da conscientização. Acho muito importante. Boa tarde a todos e todas que estão aqui presentes, também quem nos acompanha nas redes sociais. Eu estou na coordenação da psicopedagogia da educação infantil, né, diretamente com as crianças aí de 0 a 4 anos, que estão nos Centros Municipais de Educação Infantil. Falar um pouquinho de transtorno, falar de estimulação precoce, falar de buscar esse diagnóstico de forma precoce, hoje faz a gente buscar mesmo, estudar e fazer essas parcerias, né? Considero importante esse nosso estudo, esse momento. Hoje também se observa, né, dentro da psicopedagogia, nós conversamos muito com as famílias, né? A gente tem ouvido muitas famílias, principalmente aí as mães, né, os professores também, porque a demanda dentro dos transtornos, muitas vezes, não certos, um diagnóstico ali certo, se é um TOD, TDAH, e também hoje se fala muito do TEA, né, se confunde até os sintomas, muitas vezes, né, por parte das pessoas que estão identificando. Então, requer de nós todos mesmo a busca dentro daquilo que realmente esta criança está apresentando. Muitas vezes a gente tem observado também que se confunde
né, os sintomas ali. Nós temos orientado famílias no sentido de, muitas vezes, o TDAH está sendo tratado como indisciplina, muitas vezes, né, falta de atenção por a criança não querer. Então, requer, sim, um olhar, né, de acolhida para essas famílias, de identificação também, porque o ambiente, ele interfere, a gente tem que ter esse olhar, tanto do ambiente educacional, familiar, né, no local onde essa criança também está sendo inserida. Muitas vezes ela está em 3 ambientes diferentes, e aí ela vem apresentando comportamentos que muitas vezes pode ser transtorno, como pode ser de eu não querer, de eu não estar aceitando nesse momento, né? Então, requer de nós todos, eu vejo dentro do contexto da educação infantil, que tem nos preocupado, me preocupa muito. Nós temos muitas crianças aí com diagnóstico de transtorno do TEA, muitas vezes apresentando características do TDAH. Então, requer de nós todos, acho que da educação, né, da sociedade no geral, nós todos pensarmos mesmo para buscar um diagnóstico correto também, tratamento correto, para que realmente no tempo adequado essa criança venha se desenvolver, venha aprender. Que muitas vezes, pelo comportamento, até a interferência do transtorno ou por um diagnóstico não correto, ela vem a perder, sim, no campo educacional, né? Então, importante nós pensarmos nessa direção juntos, né? Acolher essa família, porque quanto mais a gente caminha em linhas certas, nós podemos também fazer esse direcionamento para a família, que é a questão da aceitação. A gente trabalha com isso diariamente, né? Quanto mais eu demoro também para aceitar, mais se alonga esse tratamento, mais se alonga esse olhar para aquilo que é correto. Boa tarde a todos. Em nome do Fórum Municipal de Educação, eu, na condição de presidente, quero dar os parabéns pela proposição dessa semana de conscientização do TOD e do TDAH. Som. Bom, em nome do Fórum Municipal de Educação, quero dar os parabéns pela preposição da Semana de Conscientização do TOD e do TDAH. É muito importante, dado que isso está diretamente atrelado ao Plano Municipal de Educação, em relação ao eixo da educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Lá na Meta 7, assegurar a implantação de programas permanentes de ações inclusivas e programas de acessibilidade para as instituições públicas e privadas no município de Toledo. Então, isso está atrelado diretamente com o nosso Plano Municipal de Educação e tem total apoio do Fórum Municipal de Educação. Como que eu não sou especialista nessa área e também nós não tivemos ainda reunião, eu fiz uma consulta informal para alguns membros do Fórum Municipal de Educação, principalmente para Ana Paula Santi, que ela foi uma das articuladoras desse eixo na constituição do Plano Municipal de Educação, e nós colocamos alguns pontos de uma necessidade de pensar políticas efetivas para o município de Toledo. Ou seja, não só a semana, mas pensar todo um atendimento, tanto na saúde, na educação, como já vem ocorrendo. Isso serve também de pensar uma política permanente. Sim. E também deixar bem nítido quais atividades serão desenvolvidas nessa semana de conscientização, quem serão responsáveis e principalmente
como que vai prover o financiamento dessas ações. Também fazer uma coleta de dados que pegue desde a educação básica ao ensino superior aqui no município de Toledo, para a gente ter esse levantamento global aqui no nosso município. Um outro ponto também, conforme a Buzin já colocou, que isso afeta em torno de 2 milhões de brasileiros, em torno de 3 a 5% das crianças que procuram atendimento especializado. São alguns dados que eu vi numa reportagem vinculado no dia 21/2/2020 do Senado, afeta diretamente as crianças. Então, pensar também nesse processo de conscientização, o diagnóstico precoce das nossas crianças. Então, tem que pensar políticas públicas, porque não tendo o diagnóstico, isso pode estar acompanhando para a vida adulta do sujeito. Então, assim, nós temos que pensar políticas realmente efetivas. Da parte do Fórum da Educação, mais uma vez, parabéns pela proposição, está de acordo com o nosso plano municipal e temos que pensar mais ações nesse sentido, na área da educação principalmente. Obrigado, Crestani. O pessoal da saúde gostaria de fazer alguma... Então, é isso, tranquilo? Comunidade, alguém gostaria de fazer mais alguma consideração a respeito do tema? Só também em relação à questão do diagnóstico, né? Isso que você comentou logo no início, ali, tenho certeza que preocupa o pessoal da saúde também, né? Essa questão dos corpos dóceis, né? De que as crianças hoje na escola, ou nós adultos, né? Nós precisamos estar dentro de uma linha, todos enfileiradinhos, né? Seguir regras, limites, disciplina, né? A gente tem que olhar para a escola e para a sociedade no todo com essas crianças, né? De que maneira essa sociedade está organizada hoje. Quando a Rosalina coloca das crianças que podem estar em vários espaços, eu também vejo a terceirização muito, né? Hoje a terceirização da família também, né? Então a família terceiriza muito dos seus serviços e essa criança ela acaba ficando muito agitada assim. Eu sou uma criança que poderia ter sido diagnosticada também. Fui, né? Eu não sou mais, né? Ainda a gente vai ser criança sempre, mas com TDAH, se na minha época fosse. Porque, sim, a agitação, ela é inerente a algumas pessoas, né? Agitação, ansiedade. O que a gente não pode perder de vista nesses diagnósticos precoces, porque, veja, não existe nenhum exame clínico, né? Físico, exame de sangue, exame de imagem, que dê esse diagnóstico, que comprove isso. Então, ele é um exame ali que eles chamam de... que faz no próprio consultório, né? Então, de comportamento. Então, muitas vezes, nós, as escolas, observamos e fazemos esses encaminhamentos, esses informes, colocando como a criança se comporta, mas, claro, ela está dentro da escola, dentro de um espaço em que aquele comportamento ele precisa ser diferenciado, ele precisa ter uma atenção focada. A questão da atenção, ela é aprendida. A gente sabe que a atenção, ela não nasce com o sujeito. Ele está prestando atenção. Não, ele vai aprender, né? Muitas pessoas têm que fazer um esforço sobre-humano para prestar atenção no que a gente está falando e não está mexendo no celular, ou não está fazendo outra coisa, né? Então, a gente o tempo todo tem que estar né, controlando a nossa conduta. Quando eu falo de ter uma agitação... E aí sim, como a psicóloga colocou, se isso traz algum prejuízo para mim. Então, se eu tenho uma agitação, mas isso não me causa prejuízo, ao contrário, isso me leva para uma proatividade, ou para uma pessoa que consegue lidar com isso de uma maneira que não tenha sofrimento, eu não posso colocar como sendo diagnóstico TDAH, entende? Então, às vezes, assim, a gente vê nas igrejas, isso aparece muito, né? Os colegas fiéis que chegam e falam, o seu filho pode ter TDAH, ele não para, né? Os pais falam muito disso para nós. Ou o primo, o tio, o parente, né? Meu Deus, o que essa criança tem? Então, isso a gente precisa fomentar, sim, eu concordo com a Leila quando ela diz, não vamos banalizar essas questões, não vamos levar, assim, todas as crianças possuem. Não, as crianças são agitadas, as crianças têm agitação inerente a elas, né? Elas são curiosas, elas querem estar o tempo todo atentas a tudo que rodeia elas. Né, o barulhinho da chuva lá fora, ou a luz que caiu aqui, se fosse numa escola, vocês veriam o barulheiro que ia ser. Né, nós os controlamos, né, um ou outro ainda não controlou muito, mas
nesse sentido, sabe? Então, quando sim, o diagnóstico ele tem que ser deve ser na infância para que a gente possa minimizar e o adulto ter isso com menos características possíveis, porque ele já vai aprender a controlar, né? Então, isso tende-se a diminuir. Até o uso da medicação diminui, né? Com o tempo, essa criança também não precisa mais. Mas tudo isso tem que estar muito bem estruturado, sabe? A gente não pode perder de vista esse olhar para a infância, né? Para o que é esta infância, como nós queremos uma infância saudável, né? Então, assim, a luta pela vida da criança, pela situação que a criança está no todo, né? Então, que situação familiar ela está vivendo? Por que ela apresentou essa agitação esse ano e o ano passado ela era mais tranquila? Quem cuida dela no período que ela não está na escola que causa essa agitação ou não? Ou o contrário, né? Ela está muito apática, porque também aparece a apatia. Não aparece só na agitação, na apatia o déficit de atenção também aparece, né? Então, tudo isso a gente tende, sim, a estudar, como a Helena falou muito bem, nos nossos estudos de caso, avaliações psicopedagógicas e pedagógicas. Eu vejo como suma importância, sou defensora da educação especial e das crianças principalmente, e quanto mais a gente puder antes trazer um tratamento assertivo. A Rosalina colocou muito bem, diagnósticos que talvez tenham sido feitos em poucos minutos, não quero de maneira nenhuma trazer assim, falar de sujeito, né, qual seja que deu esse diagnóstico, mas enfim, a gente precisa ter um olhar multissetorial e não apenas clínico de um único viés, sabe, para que essa criança ela tenha esse atendimento por todos. Senti falta um pouquinho do serviço social também, que atende muito essas crianças, né, e que precisa ter o conhecimento desse trabalho todo também, tendo em vista que essas famílias estão incluídas também, né, nessa área. Então, isso também é importante a gente levar para fomentar. E a educação, sim, tem trabalhado bastante nesse sentido. Nós tivemos esse ano, todos os anos, né, a gente tem semanas para discutir. Esse ano a gente teve um colóquio municipal para discutir educação especial inclusiva. Discutimos o TDAH, discutimos o TEA, né, e todas as outras transtornos e deficiências que estão. E também falamos sobre altas habilidades. E nas altas habilidades o TDAH está bem presente. A criança com alta habilidade, superdotação, ela tem o TDAH muito presente, porque é uma criança muito inquieta, né? É uma criança muito curiosa, e que lá dentro da sala de aula também é difícil o trabalho com ela, porque é uma criança que já está além de todos os outros, ela precisa desse olhar. Então, nós também estamos de olho, né, em todo esse diagnóstico que está vindo e tentando trabalhar com eles da melhor maneira, né? Os números nós temos, sim, planilhas, com quantidade de crianças de TDAH, TOD, né? Que esse TOD também, eu penso em um transtorno de humor, que possa se aparecer alguma coisa nesse sentido, né? Então, a gente vai fazendo uma discussão, assim, bem próximo das professoras psicopedagogas, professoras do AE em todas as escolas e do CEMEIS, né? Que no CEMEIS nós também temos a psicopedagogia que atende. Então, estamos completamente a favor dessa discussão, sim, e queremos que isso se aprofunde mais, principalmente no estudo, né? Naquilo que a gente fala assim, o que tem já de ciência sobre isso? O que a ciência já trouxe para nós? Vamos buscar esse estudo. O senso comum, ele leva para alguns lados perigosos. Então, vamos buscar a ciência, o estudo acadêmico mesmo, do que há nessa situação, né? Para que a gente possa avançar. Está aqui a presença do vereador Chombinho Silva, o vereador Damião estava aí há pouco, o Laurice acompanha a gente, assessor marketing do vereador Josimar Polasso também, e o Bisonin esteve presente há pouco. Oscar Gaspar, gostaria de fazer os comentários. Boa tarde, presidente, integrantes da comissão. Fazer a minha autodescrição, as pessoas que vão acompanhar esse vídeo também. Sou do sexo masculino, cabelos de olhos castanhos, sou de pele branca, estou usando um terno azul, camisa azul e lenço rosa, simbolizando a campanha do Outubro Rosa. Na verdade, eu ia fazer um questionamento sobre essa quantitativo de planilhas, se há esse acompanhamento. Isso serve para nós, enquanto imprensa, enquanto sociedade, se está ocorrendo esse monitoramento. Então, se já há esse acompanhamento, um dos questionamentos seria sobre isso. E me chamou a atenção, por exemplo, se conversam as secretarias em relação, porque o diagnóstico é feito, tanto pode ser pela área de saúde e depois comunicada à área da educação, ou isso também é inverso,
dentro do sistema educacional se verifica e se procede a questão do diagnóstico para a determinação do tratamento na área de saúde, se conversam essas políticas. E aí o que chama atenção, por exemplo, gostaria de contribuir enquanto imprensa, já questionando para poder saber ter uma resposta em relação a isso. Existem alguns estudos, são controversos e contraditórios ao mesmo tempo, do uso de alguns medicamentos que têm chamado a atenção e debates acalorados, às vezes até para o ramo da ideologia político-partidária. Do CBD na utilização para a TDAH, principalmente, da cannabis sativa que vem ser extraído, né? Então, se vocês, como área de saúde, também têm acompanhado isso, se há prescrição em Toledo em relação ao uso do CBD também para a questão do TDAH aqui em Toledo, tanto para a área de crianças, que é muito contraditório, e se há prescrição, se vocês sabem disso dentro dos CAPs, se há o uso desse medicamento por adultos aqui em Toledo. Então, acho que eu vou começar pela última pergunta, né? Então, assim, o tratamento medicamentoso que a gente tem comprovação científica até o momento, que é utilizado pelos médicos aqui do município, que eu tenho conhecimento, é o metilfenidato, né? Que é comumente vendida como Ritalina, e a questão da cannabis ainda está em estudo, então não é, pelo que eu conheço, que tenho atendido, que eu atendo as crianças no ambulatório, não veio ninguém com esse tipo de indicação medicamentosa. Tá? Em relação ao diagnóstico, o diagnóstico do TDAH é feito pelo médico, e o médico neuropediatra ou psiquiatra infantil. Esses dois profissionais quem podem diagnosticar. Nós, enquanto neuropsicólogos, psicólogos, podemos avaliar e dar sugestões, a psicopedagogia também, mas quem fecha diagnóstico é somente o médico. Por que muitas vezes demora para fechar um diagnóstico, ou às vezes demora para se ter esse laudo? Por quê? Porque é um transtorno que precisa de muito cuidado e atenção. Por quê? Tem que causar algum tipo de prejuízo na vida dessa criança. Tá? O que a gente costuma confundir o que é sintoma, o que é um sintoma que está aparecendo ali e o que é, de fato, uma característica de um transtorno. Tá? Então, assim, eu acho que isso tem que ficar muito claro e, às vezes, até para nós, enquanto profissionais, que nem o vereador disse antes, a gente não tem tanto contato com isso. Acho que antes dessa semana poderia ser pensado em uma capacitação para os profissionais em relação a isso, de estudos. Existem muitos estudos saindo na questão do TDAH, na questão do diagnóstico tardio, né? Porque muitos adultos hoje procuram os consultórios para avaliação neuropsicológica e atendimento com neurologista para esse diagnóstico. Né? Então, é uma coisa que vem sendo muito estudada e precisa, sim, ser atualizada para esses profissionais também. Porque talvez para nós, enquanto saúde, é uma coisa muito comum, é uma coisa que a gente lida ali no dia a dia. Mas nem sempre todo profissional está capacitado. Capacitação para os professores que estão lá dentro de sala de aula, né? Para quem está no cuidado da criança. Enfim, a gente precisa capacitar esses profissionais para pensar também nessa semana de conscientização do TDAH, para que não saia confusão disso tudo, né, nesses sintomas. E acho que respondi tua pergunta, né, em relação ao medicamento. E eu queria fazer uma sugestão também, conversando aqui, porque eu acho que poderia ser tirado o TOD dessa semana de conscientização, porque talvez nós vamos trabalhar dentro do TDAH algumas comorbidades. Como o TOD pode ser uma comorbidade do TDAH, a questão das altas habilidades e superdotação, que a gente chama de dupla excepcionalidade também, né? Então, tem outras coisas. E tem características do TDAH que vão se assemelhar
ao transtorno de ansiedade. Então, tem tudo isso envolvido, é um transtorno muito complexo, é um diagnóstico muito difícil para um médico dar. Ele precisa de embasamento, relatório de escola, relatório de psicólogo, para que não aconteça um diagnóstico, talvez, superficial, né? Então, e por isso que acaba demorando. Né, acaba demorando para chegar lá na escola esse laudo, para que a gente possa dar um direcionamento diferente. Talvez a minha sugestão seria tirar o TOD, né, enquanto saúde, a gente pensou, e deixar conscientização a semana de conscientização do TDAH. Viu, presidente, só para CAPS-I e o CAPS normal, o CAPS-AD também? Porque ali você falou sobre a questão da Ritalina, mas isso é só para, independente se é criança ou adulto, e não há nenhum registro em Toledo do canabidiol receitado aqui em Toledo, é isso? Eu sou do ambulatório de saúde mental. Tá. Lá a gente atende transtornos mentais moderados, né, classificados como moderados, que vai entrar a questão do TDAH, do TOD, algumas vezes é mais perfil do CAPS-I, mas a gente atende também, tem adultos também, mas que eu tenha conhecimento ou que chegou até mim, nenhuma criança foi, porque eu atendo só crianças, eu atendo dos 3 aos 12 anos, nenhuma criança chegou com esse tipo de medicação, até o momento. Presidente, posso fazer mais uma? É porque, na verdade, é o seguinte, a gente está discutindo a semana e, claro, que a gente está... do ponto de vista de quem está do lado de fora, a gente está falando do diagnóstico precoce, para entender melhor, diagnosticar e começar a trabalhar. E aí, nós já temos adultos em Toledo que já estão tratando há muito tempo, e muitos ainda que sequer conhecem ou foram diagnosticados com o problema. Então, a preocupação é essa. Por exemplo, hoje nós estávamos conversando com alguns especialistas em relação a uns outdoors na cidade que aborda essa questão da comercialização, inclusive foi nos passado que esse é um produto importado que estão trazendo para o país, e a gente sabe que foi desenvolvida uma técnica que repassada para a USP São Paulo e que estavam sendo ministrados para algumas patologias em relação a essa questão de controles e tal. Só que saiu uma orientação, inclusive, da Anvisa, né, regulamentando ainda mais, suprimindo, porque havia um uso discriminado, né, do uso, e estavam correndo alguns contratempos em relação a possíveis até dependências do produto. Então me chama a atenção que a gente abordou isso hoje enquanto imprensa, a gente está acompanhando isso, até porque está gerando muita polêmica esses outdoors aqui na cidade, e mais do que isso, porque deu a impressão que a semana seria para abordar também a parte infantil, ou seja, todo o contexto social e não apenas a parte infantil. Então, aí depois o autor da proposta pode até explicar. E para fechar a parte da educação, compreender como, nesse contexto todo, o CIP, que é o Centro Integrado de Políticas Educacionais, junto com os núcleos, de que forma que está ordenado dentro do sistema educacional aqui do município de Toledo em relação aos atendimentos voltados aí para a proposta do vereador, só para a gente compreender como é que está o ordenamento dentro do sistema municipal de ensino. Só vou pedir, antes da resposta em relação ao CIP, né, enquanto Secretaria de Saúde, né, isso na direção do Departamento de Saúde Mental, eu não recebi ainda nenhuma situação ou demanda de nenhum dos médicos do nosso departamento em relação a algum caso que eles avaliem que necessite dessa medicação específica, ou mesmo, né, de que algum médico fosse fazer a prescrição para alguma situação. Então, nós não recebemos ainda nenhuma demanda, nem dos médicos, nem da população, em relação a esse tipo de medicação. Mas acho que, né, o que eu cheguei a ver é alguns médicos fazendo movimento em relação à discussão, né? O CRM também já emitiu notas em relação a essa questão. Eu acho que cabe sim, né, algumas discussões entre os médicos, né, que são os possíveis prescritores dessa medicação, para que a gente entenda como eles estão avaliando, entendendo, acompanhando essas possibilidades, né, junto aí ao nosso país enquanto prescrição dessa medicação. Tá, mas neste momento eu não tenho conhecimento de nenhuma demanda nesse sentido. Tá?
Bom, a educação ela está organizada dentro da educação especial em núcleos de atendimentos educacionais especializados, né? Então, a educação especial ela faz o atendimento nas salas de recurso multifuncional, que é esse atendimento de contraturno, que a gente já falou, com matrícula, inclusive, dupla matrícula. Também na educação especial a gente tem o serviço da psicopedagogia, que ocorre em contraturno nas escolas. No CEMEIs, esse atendimento da psicopedagogia ele é feito pontualmente em cada CEMEI, né? Nós não temos um profissional em cada CEMEI ainda. E no CIP, né? Assim como o Núcleo de Atendimento Educacional Especializado Surdez, que é na Escola Antônio Scaim, nós temos também o Núcleo de Altas Habilidades e o Núcleo da Deficiência Visual. O CIP, ele é um centro integrado de políticas educacionais. Hoje ele atende como um centro de atendimento especializado para crianças com autismo, né? Então a gente tem lá o núcleo de autismo. Nós temos também o da educação infantil, que atende todas as crianças que são encaminhadas pela psicopedagogia para o CIP. O CIP faz o atendimento como das escolas, né? Ele não é um atendimento da saúde, né? A gente tem sim discutido, até respondendo uma das questões, se a saúde e a educação conversam muito, muito, né? Eu tenho incomodava bastante o Capzi, agora o Alisson já vai conhecer nossa voz, né? Vai saber que a gente vai ligar para ele toda semana. E para a gente poder discutir os casos, são estudos em rede que nós fazemos mesmo, diretamente com as crianças, né? Então, apareceu uma demanda lá na escola da criança com um transtorno TDAH ou um transtorno opositor, né? Nós temos poucos casos de transtorno opositor, assim, bem diagnosticados fechadinhos, são bem poucos de TOD. De TDAH, não, esses são muitos. E a gente tende a procurar, né, as outras políticas que atendem para a gente discutir o caso. Bem, então, em relação ao não sei, a dúvida é o que o CIP, qual o atendimento que o CIP faz? Ordenamento, você diz de fluxo de atendimento? Então, as crianças são atendidas, encaminhadas pelas escolas municipais, né? Tendo em vista que é um centro ligado ao sistema municipal de ensino, essas crianças precisam, pelo conselho, né, estar ligadas às escolas municipais. É um atendimento, não é um atendimento como o da saúde, que é de atendimento a toda a comunidade, né? Nós, no CIP, atendemos as crianças matriculadas nos CEMEIs e nas escolas municipais, que são encaminhadas pelas escolas. Então, a criança é identificada com TEA, ou a criança é identificada com algum transtorno e que precisa de uma estimulação. Na educação infantil, estimulação precoce, ela não precisa ter um diagnóstico fechado. Né? Uma criança que apresentou lá alguma característica, ou que de repente ela está com algum atraso no desenvolvimento neuromotor, né? Ou algum atraso no desenvolvimento da fala, ela vai ser encaminhada para lá também para estimulação. Né? Então, as crianças da educação infantil, todas são atendidas conforme encaminhamento do CEMEIs, e aí passa pela Secretaria de Educação, que a gente faz esse estudo também junto com as professoras. E das escolas, daí sim, né, os moderados e severos de autismo, a gente atende todos também, que são para o CIP. Algo importante que a Eliana colocou, e que é bem interessante discutir enquanto comunidade, eu acho que esse é o espaço, é que o atendimento educacional especializado, ele é obrigatório que ele seja ofertado pelo município. Mas não é obrigatório que a família aceite. Entende? Então, a gente tem, sim, crianças que são diagnosticadas, que são identificadas como tendo necessidade de ter esse acompanhamento no contraturno, e a família não leva. Não leva, talvez, por uma organização familiar, né? Enfim. Não leva porque talvez não vê a necessidade. Mas, aí, em contrapartida, ela faz uma cobrança de tantos outros direitos. Né? Mas esse direito da criança de ter um atendimento especialista, porque é um professor no AE, que ele tem que ter, no mínimo, uma especialização em educação especial para estar atendendo. Né? Além de ter a faculdade, ele tem que ser especialista em educação especial, senão ele não atende. Uhum.
Uhum. Uhum. Deixa eu ver se eu compreendi. Até falar aqui no microfone para que as pessoas que estão também possam entender a questão. Se né? me permite, Sim. a comunidade participou aqui fora do microfone, para quem está nos acompanhando, e fez uma pergunta, então vai ser direcionado para a educação, vai ser respondido. Só para que fique claro, porque um vácuo na transmissão foi porque foi fora de microfone, tá, pessoal? Mas vai ser respondido. Tentar responder a questão. Então, a família coloca que a criança tem uma dificuldade, né? Já tem um diagnóstico TDAH. Um diagnóstico de TDAH, já faz uso de medicação. É acompanhado pelo serviço de psicopedagogia? Sim, é acompanhado pelo serviço de psicopedagogia já em contraturno, né? Vai no contraturno escolar. Então, o que a gente tem na escola? Existe um plano de atendimento individualizado que é feito pelo serviço de psicopedagogia e do AE, né? Então, esse plano de atendimento, ele vai dentro das necessidades dessa criança. E é discutido com a família quais são as necessidades e quais os avanços essa criança teve no decorrer do seu desenvolvimento acadêmico. Porque, sim, na escola a gente fala do desenvolvimento acadêmico, né? Como bem o pai colocou ali. A educação, como tendo em vista como boas maneiras, ela vem, né, de uma certa forma da família, mas na escola nós também trabalhamos com o conhecimento acadêmico, que é o principal, né? Então, a gente tende a discutir com as famílias, né? O importante é que a escola acolha a família, receba a família, né? Faça o estudo de caso junto com a família, entenda essa criança, quais suas necessidades, e aí, acordo, né, discutam qual seria a melhor proposição para a criança. É indicado sempre procurar a escola, como os senhores fizeram, né? Estar procurando direção, coordenação, psicopedagogia, e sim, tratar juntos, né, de qual seria a melhor maneira para atender essa criança. Eu acho que se o pai ficou satisfeito com a resposta da colega professora, se não tiver satisfeito, pode falar no microfone se quiser mais, e também procurar a coordenação desse setor da prefeitura, que com certeza a orientação vai ser quem não reclama do direito que o teu filho ou tua filha tem que reclamar do direito, é um direito do senhor. A escola, o Plano Municipal de Educação, o Plano Nacional de Educação, a escola tem que ser inclusiva. Ela precisa atender, as crianças não podem sofrer bullying porque são espertas demais ou limitadas, ou pensam diferente, ou têm atividade, têm comportamento diferenciado. Elas têm que se socializarem e se darem bem. E não tenha dúvida que o poder público caminha de forma permanente no sentido de incluir todos e todas, independente de cor, raça e até de opção sexual. Então, as escolas precisam ser assim, deve ser assim. A Constituição diz isso. É obrigação do poder público municipal garantir isso. E essa iniciativa do vereador é muito boa. Ela reflete aquilo que o presidente do fórum falou aqui, que é um preceito do plano nacional e municipal, que é a questão da inclusão e garantia de quem tem hiperatividade.
Patrícia, acho que nós podemos, inclusive, nesse caso, pegar pontualmente o caso para buscar fazer essa análise, essa avaliação até de alinhamento de expectativa, né? Às vezes a família está com uma visão que a escola ainda não conseguiu mostrar. Sim. Acho que nesse com certeza, as famílias têm nos procurado bastante, né? Até as nossas salas estão sempre abertas atendendo as famílias e a Secretaria de Educação ela precisa estar muito próximo disso. Então, sim, eu gostaria de conversar com o senhor depois em particular para saber exatamente o nome da criança e tudo mais. Sim. Perfeito. E sim, Walter, a gente tem que estar muito próximo da comunidade, né? Então, a escola ela é o primeiro lugar de discussão, né? As diretoras, as coordenadoras sempre estão dispostas. E a Secretaria de Educação aberta a todos, né? Como a nossa secretária colocou aqui, os nossos telefones são públicos, né? A partir do momento que a gente atende a essa necessidade, então a gente coloca assim como para atender todas as famílias, né? Independente do horário, a gente está aí. Patrícia, obrigado. Mas alguém gostaria de fazer algum voto de Rosseto? Por favor, tenha bondade, vereador. Boa tarde, nobres colegas. Boa tarde a todos aqui presentes, que nos assistem através das redes sociais. Parabenizar o nosso colega Marcelo Marques pela proposição dessa semana de conscientização. E, assim, eu gostaria de falar que no passado, alguém até comentou aqui, que quando se ia na missa, na igreja, aí tinha aquela criança lá, que era banalizado, chamava aquele capetinha, não para quieto. Então, esses comportamentos, essas características do ser humano, antigamente, era banalizado. Graças a Deus, hoje, com a tecnologia, a educação, os profissionais, psicologia, a saúde, vem evoluindo e trazendo para as pessoas com o quanto é importante o tratamento diferenciado a esses diversos tipos de características e comportamentos das crianças, para você pegar lá no início. Então, muitas pessoas sofrem hoje, quanto adulto, por um problema que existiu no passado e foi se levando despercebido. E hoje, então, temos esses meios de identificação e parabenizar os profissionais, tanto da área da saúde, psicologia, educação principalmente também, parabenizar, e o nosso colega Marcelo, que o quanto é importante o tratamento tanto médico quanto educacional. É uma conjuntura de preparo dessa criança, dessas deficiências, ou no caso transtornos, ou até, no caso, o hiperinteligente, aquele que tem já um avantajamento de inteligência. Então, o diferenciamento de tratamento para essas crianças. Então, parabéns a todos esses profissionais, porque hoje essa conjuntura de preparação para a criança no futuro é muito importante. Então, parabéns a toda essa cadeia, educação, psicologia e saúde, e ao nosso colega Marcelo. Muito obrigado. Microfone aberto para as considerações finais. Alguém gostaria? Enquanto Secretaria de Saúde, acredito que a gente tem sim muito que avançar, né? Que a gente fala, não é algo que está aparecendo agora, é algo que já existe, né, há bastante tempo, que também já se avançou bastante também. Então a gente vê hoje os serviços de saúde, de educação, assistência, né, também atentos a essas condições.
Né, antes até a gente estava conversando aqui a importância da gente levar também essa discussão para a comunidade, para as famílias, né, para as casas, que isso realmente a gente vê que é uma soma de fatores. Então, não tem como trabalhar nenhuma dessas questões, eu acho que as questões humanas, né, sem nós olharmos para vários fatores que estão envolvidos, entre eles a própria família, a própria comunidade. Então, realmente, né, colocar os nossos serviços à disposição, né, para discussões, para situações que se levantem em relação a esses temas, que a gente possa contribuir da melhor forma aí também para promover saúde, né, promover qualidade de vida para as crianças e para os futuros adultos aí que a gente tem pela frente. Muito obrigado. Eu quero, em nome da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, agradecer a todos que participaram, a imprensa, né, os internautas, a comunidade. Lucas, verifica para mim se tem algum comentário. E também nós, como já lido no ofício, vamos repassar a Procuradoria. A promotora gostaria de fazer presente, não pôde, mas disse que vai fazer os comentários a respeito do tema, também acatar a sugestão, passar para a assistência também, ver se faz sentido. Nós avaliaremos a lei federal, que se faz algum sentido criar-se mais algo a nível municipal para acrescentar ou não, né, conforme bem orientado pela Eliana. E fico muito feliz de fomentar e abrir a possibilidade dessa discussão, né? Aqui nesta casa, que a gente sempre pensa, às vezes, vai ficar entre nós. Aí a gente vê uma família que viu de alguém que correu aqui porque tem uma necessidade, precisa ser atendida, né? Então a gente fica bem satisfeito e, da mesma forma, está sempre à disposição da Secretaria de Saúde, de Educação SAB, da Secretaria de Saúde SAB também. Essa casa pretende e quer colaborar da melhor maneira possível. Encerramento. Cumprida a finalidade desta audiência pública, que institui a Semana de Conscientização sobre o Transtorno Opositor Desafiador e Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade, no ano do município de Toledo, declara encerrados os trabalhos às 15h30. Obrigado a todos.